atualização de JP. Muito bem. Primeira mão aqui para o Brasil, né? Porque essa notícia veio hoje, tá quentinha. Quentinha. Muito bem. Aqui a atualização nova do JP. JP, já estávamos com saudades de você, faz tanto tempo que você não prestava uma atualização, acho que faz mais ou menos um mês, e agora, hoje, a live do Dr. Michael Salla, foi exibido hoje no canal do Dr. Michael Salla, Exopolitica Today, esta entrevista. Muito bem. Entrevista realizada no dia 9/7/2024 e foi exibida hoje, no dia 18/7/2024, a atualização do JP. Até a Eliette está curiosa, né, Eliette? Porque a Eliette não sabe da atualização ainda. Ela não viu. Aqui, JP inicia dizendo, logo de cara, ele fala para o Dr. Michael Salla, JP, que é um militar da ativa da Aliança da Terra, e um informante da Aliança da Terra sobre as operações especiais do Serviço Secreto Espacial Benevolente. E JP, bom frisar, tá? Você que está vindo aqui primeiramente no canal, até agora foram computadas 34 atualizações do JP. Essa aqui é a 34ª atualização oficial das missões do JP, que é um codinome, não é o nome verdadeiro dele. Então ele tem que preservar ainda a sua identidade. JP inicia dizendo que muitas pessoas irão ser recrutadas para missões parecidas, análogas a que ele faz, com que ele foi designado. JP quer dar uma prévia do que os espera. Estamos vivendo um tempo de grandes mudanças, e essas mudanças serão vivenciadas em todas as pessoas. Isso é bem interessante. Meus amigos, as mudanças que estão acontecendo no mundo não são mudanças apenas na economia, no campo econômico, no campo tecnológico, no campo das finanças, no campo da política, no campo da geopolítica, né, por assim dizer. Mas também nas mudanças individuais, na sua vida. A vida de cada um que está aqui no planeta Terra, neste chat, nesse momento, vai ser chacoalhada de agora em diante. Então, se você gosta apenas de viver, né, naquela rotina do dia a dia, a rotina acabou. Sua vida simplesmente será virada do avesso. Então se prepare para a mudança, se adapte às novas mudanças que virão. E essas mudanças significam que as pessoas terão que rever os seus conceitos e serão chamadas para cumprir coisas, missões. E quando eu falo de missão, não é uma missão do tipo igual do JP. Às vezes para fazer alguma coisa no seu bairro, um grupo de amigos, até mesmo para mudar de trabalho, né? Porque tem às vezes você realmente não consegue desenvolver a sua espiritualidade através do seu ofício, do seu trabalho cotidiano. Então as pessoas serão chamadas para grandes mudanças. Bem interessante. Porque a linha do tempo mudou. Entenda isso, meus amigos. Quando a linha do tempo muda, tudo aquilo que você planejou, esqueça! Agora começa tudo do zero. Imagine assim que a sua vida agora vai recomeçar novamente do zero. Então esqueça todos os seus planos. Começa a ver as coisas assim, é um novo começo para todo mundo. E é bom você se acostumar com isso, desde agora. Será bem mais fácil. JP inicia, né, e fala que as missões, e muitas pessoas também, serão designadas para cumprir missões iguais, idênticas ao que JP faz. Então se prepare que de repente você pode ser uma dessas pessoas, porque existem inúmeras pessoas que são chaves vivas. E o que é uma pessoa com uma chave viva? Que tem uma frequência adequada para de repente entrar, por exemplo, numa determinada arca. Então, para você entrar na arca, você tem que ter a frequência, o DNA, uma porção do DNA dos construtores desta arca. E por isso você se torna o quê? Uma chave viva. Assim como as salas de registro. Existem inúmeras salas de registro. Arcas são 12. Agora, salas de registro são inúmeras. E assim como o JP é uma chave viva, muitas pessoas também são chaves vivas. Pessoas predestinadas, únicas, que podem realmente abrir, fazer com que
os militares possam ter acesso a essas tecnologias. Fantástico. JP estacionou o carro na base militar que fica na Flórida. Lá em Tampa, na Flórida. Bem interessante. Foi lá diretamente com o seu carro. Com certeza recebeu uma mensagem especial no celular, que é típico. Isso aí é padrão. A mesma base militar que levou o Dr. Sala em outra ocasião. Interessante. E essa base militar se encontra na Flórida. Quando chegou o seu amigo, que lhe concede sinal verde, que deve ser um oficial superior, obviamente, estava esperando por ele. Ô, JP, você chegou na hora marcada, sempre pontual como sempre. Depois disso surgiu uma van branca e perguntou se JP era JP, nome real. Viu, seu nome é este aqui? Falou, sim, deixa eu conferir aqui o seu documento, suas credenciais. Tá, confere. Muito bem, entra aí na van. JP confirmou que era ele mesmo e embarcou na van juntamente com outras 2 pessoas. Então tinha um motorista, JP e mais 2 militares. É bom frisar que JP, nessa ocasião, estava vestindo trajes civis, estava paisano. Os 2 caras na van, que estavam vestidos com uniforme militar, começaram a tratar mal o JP, com desdém. Não gostaram do JP, franziram o rosto, o próprio JP utilizou essas palavras, ficaram com a cara amarrada, fechada, porque o JP estava com trajes civis, porque achava que ele era um novato. Esse cara é novato, é estranho. Eu nunca vi ele nos treinamentos. Você conhece ele? Não conheço. Estou achando estranho, bastante suspeito isso. Dizendo, quem será esse? Agora estão recrutando pessoas falando assim, um comentando com o outro, o JP ouvindo tudo. Agora estão recrutando pessoas aleatórias, sem experiência para esse trabalho. Como pode uma coisa dessas? Isso é ultrajante. Isso é um desrespeito com nós militares. JP disse apenas, olha o que JP respondeu. Estou aqui simplesmente porque eles querem que eu esteja, tudo bem? Vamos ficar calmo? Não vão brigar comigo? Espero que não haja nenhum problema. Estou aqui, olha, eu não vim aqui porque eu quis, eu pedi, eu não sou aqui um entrão, nada disso. Tá? Eu não sou um intruso, eu estou aqui simplesmente porque os militares, os meus superiores, pediram. Muito bem. JP conta que estava levando eles para uma espécie de avaliação de saúde, uma espécie de check-up periódico, para saberem se eles estavam aptos para uma missão no espaço. Bem interessante. É um caso, um procedimento padrão de avaliação, para eles serem devidamente avaliados. Até que eles chegaram num prédio aleatório, lógico que o JP não pode dar as coordenadas. Quando entraram num recinto, havia um grande porta de metal maciço. Mas assim, parece um tipo de igual de cofre, sabe? Bastante grosso, maciço mesmo. É praticamente intransponível. A porta se abriu e eles viram um enorme complexo com muitas pessoas trabalhando, com vários departamentos diferentes. Departamento médico, departamento de tecnologia e outros departamentos que simplesmente o JP não consegue identificar. JP foi conduzido para uma sala onde haviam soldados apenas de cueca. Só com as roupas de baixo. Isso mesmo, que vocês estão ouvindo. Apenas de sunga. Fazendo exames numa estrutura que parecia uma caixa, interessante, semelhava bastante uma caixa, um box, com vários cabos conectados. Inúmeros cabos que eram ajustados num único cabo. Então, imagine vocês, vários cabos saindo num dispositivo em forma de caixa que se ajustavam num único cabo, que era injetado diretamente na veia dos examinados. Eles estavam sendo examinados. Quando chegou na vez do JP, uma pessoa disse, um por um, e interessante que eram inúmeros. Então veio 3 nessa van, mas também estavam vindo outros militares de outras partes dos Estados Unidos. Todos estavam sendo reunidos ali para prestarem este tipo de exame, essa avaliação. Muito bem. Quando chegou na vez do JP, uma pessoa disse, esse cara deve ser um novato, viu? Olha, não gostei dele. Porque ficam perdendo tempo com essas pessoas. Isso é um desrespeito com os outros rapazes experientes. Não devia estar aqui. Outra pessoa acalmou os ânimos e disse, estavam quase brigando já, xingando o JP.
Se ele está aqui é porque tem um propósito. Vamos acalmar os ânimos, por favor. Sempre tem aquele, né, que chega assim, olha, por favor, vamos acalmar os ânimos aqui, porque o clima está ficando tenso. Veja que o JP não foi muito bem recebido, nem na van e muito menos na base pelos outros militares. É um espírito bastante de animosidade mesmo. Em suma, muitos estavam desconfiados de JP, porque nunca o viram nos treinamentos de grupo. Eu nunca vi esse cara nos treinamentos, e a gente faz treinamento de grupo, então, por certo, ele é um novato. E ele foi discriminado, tá? Sofreu discriminação e bullying pelos outros militares. Depois disso, um médico disse para eles colocarem as mãos numa placa de metal. Coloca a mão aqui nessa placa de metal. Parecia uma interface. Uma interface entre consciência e o corpo. Muito bem, que é típico, inclusive, das naves extraterrestres. As naves extraterrestres são comandadas através de uma interface. E isso também lembra o David Adair, quando ele teve contato com a Ptolemy, aquela nave orgânica, ele também teve que colocar as suas mãos numa espécie de molde, né, para que ele pudesse se comunicar psiquicamente com a espaçonave. Muito bem. Que mostrava números como frequência cardíaca, açúcar no sangue, e mostrava outros números de códigos, que JP não sabia o que era. Então ali dava todos os dados, mostrava todos os dados de como estava a saúde e o corpo do JP. E mostrava uma cor amarela esverdeado. E aí todo mundo viu aquela cor, igual essa que está aqui para vocês, tá, meus amigos? Amarela esverdeada, né, desse tom aqui. E todas as outras cores eram azul ou roxo azulada. Mas do JP era diferente. Era o único que apareceu, né, no caso, o aparelho, né, esse aparelho, essa tecnologia, identificou uma cor amarelo esverdeado diferente dos outros. Isso chamou bastante a atenção. O cara que estava questionando, JP disse, cara, o que estava xingando ele, questionando o JP, cara, ele tem a cor amarelo esverdeada. Ele é um cara raro, ele é especial, raro de verdade. E depois disso começou a tratar bem JP. Olha, JP, desculpa aí, foi um engano, mas você é o cara. Você é diferenciado, meu amigo. Porque apareceu aqui a cor amarelo esverdeado. A sua frequência é outro nível, é outro patamar. JP diz, eu acho que a cor tem a ver, segundo JP, ele acredita nisso, essa é a opinião do JP, eu acho que a cor tem a ver com quantas missões você já executou. Portanto, eu estive envolvido em várias missões antes, e muitas delas não me recordo, apagaram as minhas memórias. Então o JP percebeu isso, que grande parte das suas missões simplesmente foram apagadas das suas memórias. JP, ele conta em atualizações passadas que ele conseguiu recuperar as suas memórias, mas, no entanto, ele acredita que grande parte das suas missões permaneceram apagadas, as lembranças. Nota, JP foi submetido à limpeza de memórias, mas mesmo assim se recordava. Por certo, muitos desses procedimentos funcionaram. Por isso, ele se lembra de somente alguns. A cor amarelo esverdeado demonstrava também que JP esteve fora do sistema solar. Só que JP não se recorda de nenhuma missão que realizou fora do sistema solar. Como nós sabemos, ele realizou missões, sim, em Júpiter e em Ganimedes, nas luas de Júpiter. E JP apenas se recorda da missão no sistema solar. O nosso sangue registra memórias de onde estivemos, explica JP. Então, esse equipamento tecnológico consegue registrar isso, as memórias da onde você esteve, e foi constatado no computador. Olha, esse indivíduo esteve em inúmeros locais, ele tem muito mais experiência que todos vocês. E todo mundo ficou com aquela cara de pastel, né, depois disso. Porque eles trataram muito mal mesmo o JP. Um médico ficou emocionado e disse, né, um médico que estava ali ficou emocionado e disse, eu não acredito que você seja um amarelo esverdeado. Me desculpe, por favor, pediu desculpas. Me desculpe por ter tratado você tão mal. Por favor, me desculpe. E JP gentilmente respondeu, tudo bem, amigo, fique em paz. Fique em paz, tá tudo bem, tá tudo certo.
Um reconheceu a voz do JP e disse, alguém que estava ali, um dos militares, eu reconheço o senhor, eu sei quem você é, você tem permissão em falar sobre missões, eu já assisti você no canal do Dr. Michael Sala. Então, um dos militares, com certeza, assiste o canal do doutor, eu conheço você, é você que é o JP, que prazer em conhecê-lo. Aí o JP ficou emocionado, né? Tá ficando realmente famoso. Isso denota que o JP realmente está ficando muito famoso. E ele foi reconhecido por um dos militares. Eu assisto o canal do Dr. Michael Sala e agora pela sua voz, né? Que é uma voz, o JP tem uma voz bastante marcante, é bem diferente, bem singular, é fácil de identificar. É você mesmo, você é o JP. Após retirarem nosso sangue, eles nos colocaram numa cabine sem roupas, totalmente nus, peladões, né? Tomaram um banho de partículas de ouro. Imagine vocês tomando um banho de partículas de ouro, uma banheira de ouro, um chuveiro de ouro, no caso aqui. E todo o meu corpo, JP conta que todo o seu corpo ficou dourado. Imagine que lindo. JP dourado, de ouro, banhado em ouro. Parecia que era uma loção de spray, dourada no corpo. Todos estavam dourados. Depois disso, borrifaram e tiraram todas as partículas. Fizeram uma limpeza. Isso é uma preparação, meus amigos, que eles fazem para que os militares possam ir para locais longínquos do universo. Estão compreendendo? Então, isso é um procedimento preparatório para que eles possam estar aptos a realizar estas missões. É bem interessante, um banho de ouro. E a gente sabe que os Anunnakis utilizavam algo semelhante, que seria o ouro monoatômico, e eles passavam no corpo, utilizavam isso e ficavam brilhantes, dourados. Por isso que os Anunnakis, nos registros sumérios, são identificados como tendo asas. Na verdade, eles não têm asas. Mas como eles eram brilhantes, então dava a impressão que tinham asas saindo das suas costas. É bem interessante esse ocorrido. E esse link com os Anunnakis. É bem interessante. Depois disso, apareceu um oficial dizendo que eles deveriam estar preparados para uma nova missão. Um oficial de alta patente apareceu do nada no meio da sala e falou, é o seguinte, meus filhos, é o seguinte, fiquem preparados, fiquem de prontidão, porque vocês serão conduzidos para uma nova missão que seria gloriosa e determinante. Essa é crucial, essa é diferenciada. Essa missão realmente vai ser um divisor de águas. A missão mais importante de todas. Então JP descobriu que essa poderia ser as suas últimas missões. Últimas missões. Isso é bem interessante, meus amigos. Porque se o Serviço Secreto Espacial está realizando as últimas missões, é porque a batalha está terminando. A batalha está nos seus últimos dias. A batalha final, nos seus últimos momentos, os momentos decisivos e cruciais. É bem interessante. Isso denota que estamos, de fato, vivenciando os momentos finais. E em seguida começaram a especular qual seria essa nova missão com os soldados. Os soldados começaram a comentar, a criar teorias, sem falar também que o próprio general contou algumas coisas, deu uma prévia do que era a missão. Os soldados estavam falando, uma espécie de relatório. Os soldados estavam falando sobre uma missão nos anéis de Saturno. Muitos estavam dizendo que naves estão chegando. Interessante. Viu, JP? As naves estão chegando. Interessante. As naves estão chegando. Parece que talvez, é claro que eu não posso afirmar isso, seria totalmente leviano da minha parte, mas talvez o momento do desembarque dos extraterrestres esteja, de fato, muito próximo. Mas não sabíamos de que se tratava e que tipo de espaçonaves eram. A única coisa que falaram é o seguinte, olha, as naves estão chegando e a gente precisa realizar uma missão o quanto antes. JB recebeu mais detalhes sobre a missão, mas não recebeu luz verde para falar sobre. Infelizmente. Mas JP conta no final da entrevista que em breve ele acredita que vai receber sinal verde do seu superior para falar, para expor detalhes sobre esta missão tão importante, fundamental para a vitória da Aliança da Terra.
A única coisa que JP pode falar é que será uma conexão de suporte de uma nave alienígena. Então, os militares, o Serviço Secreto Espacial, irá realizar uma missão de suporte, ou seja, de ajuda, de assistência, a uma nave alienígena. Bem interessante. Após retornarem, JP estava próximo do seu carro. Estava próximo do seu carro, retornou para sua casa, de van, novamente, o processo inverso. E o oficial que lhe concede luz verde apareceu e perguntou: JP, você realmente vai querer fazer parte dessa missão? Ela é muito perigosa, mas perigosa de verdade. Você pode perder a sua vida. É muito perigo, ok? Meus amigos, como eu sempre falo para vocês, nós estamos vivendo uma batalha real. Não é uma ficção, não é um show roteirizado. De fato, é uma batalha final entre o bem e o mal. E o epicentro dessa batalha é o nosso planeta. A vitória do nosso planeta vai determinar não só o destino do planeta Terra, mas o destino de todo o universo. Quem fala isso é o próprio Alex Kohler. Alex Kohler diz que os andromedanos viram no futuro que se nada fosse feito, o nosso planeta seria o epicentro do mal do universo. E que nós iríamos destruir todos os seres benevolentes do universo. Por isso que foi feita esta intervenção nas linhas do tempo. A verdadeira intervenção extraterrestre e a intervenção humana ocorre nas linhas do tempo. Quando você consegue conduzir o tempo para uma linha de tempo positiva, de fato, você sai vitorioso. Os escuros sempre trabalharam na linha do tempo. O tempo é um organismo vivo. E o tempo trabalha junto com a energia das pessoas. Então, a energia das pessoas que cocria a linha do tempo, que materializa a linha do tempo. Por isso que um viajante do tempo, ele leva informação. E ele tenta moldar a consciência das pessoas. Por isso que as sementes estelares vieram aqui. Porque as sementes estelares podem e devem cocriar um futuro positivo. Vamos supor que toda a humanidade esteja ainda alienada, conectada à Matrix. Se as sementes estelares fizerem o seu dever de casa, o seu devido dever de casa, a linha do tempo será modificada para uma linha de tempo positiva. E por isso que o Loirão sobreviveu. Por isso que ele falou, foi um verdadeiro milagre. Foi um milagre, sim. Quem realizou esse milagre, óbvio que foi a fonte criadora, através do quê? Do nosso poder de cocriar. Então, a fonte criou os criadores. E quem são esses criadores? Esses criadores somos nós. Todos os seres da criação são o quê? Co-criadores, junto com a fonte criadora. Isso é realmente uma mensagem tremenda. E foi esta a mensagem de Jesus, que simplesmente foi o quê? Apagada da história. Aí, voltando aqui para nossa dissertação, o superior do JP disse: olha, você vai encarar mesmo, JP? O negócio é perigoso. É muito perigoso de verdade. Você pode perder a sua vida. JP respondeu: eu vou fazer, vou lutar. Lembrei do Loirão na hora. Fight, fight, fight. Eu não tenho medo. Eu não vou desistir. Eu não vim até aqui simplesmente para voltar para trás. Meus amigos, nós já fomos bem longe. Não existe mais margem para voltar para trás. Agora é só seguir em frente. Em frente, rumo à vitória. E JP falou, eu vou lutar. Fight, fight, fight. Quando o Loirão estava ali, naquele tiroteio, sendo alvejado, envolto em sangue, no seu rosto, foi atingido na orelha. Ele simplesmente levantou e disse, fight, fight, fight. Aqui eu faço alusão ao Loirão. Ele falou a mesma coisa, eu vou fazer, eu vou lutar. Até o fim. Quando é o encontro? Ele falou, quando é o encontro? Eu topo. Eu não tenho medo. Aliás, é bom frisar, meus amigos, semente estelar não tem frequência do medo. A verdadeira semente estelar é destemido, é corajoso. Muito bem. E tem pessoas que têm medo até de macumba. Eu fico pensando, como que uma semente estelar tem medo de mal olhado? Aí eu fico triste.
Eu realmente fico muito triste. Medo de macumba. Ah, fizeram um trabalho para mim, por isso que a minha vida não muda. Sua vida não muda porque você está na frequência do medo. E através da frequência do medo, eles conseguem realmente cocriar coisas terríveis para você. Porque simplesmente assim, quando você tem medo, se uma pessoa quer fazer um trabalho negativo para você, ele tem autorização para fazer o que quiser com você. Porque você está autorizando com a sua frequência de medo. Então deixe de ter medo, poxa. A partir do momento que você não tem medo, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quantas e quantas pessoas fazem trabalho de macumba, trabalho espiritual, e tem gente que tem medo de mago negro, que eu vejo de gente, semente estelar com medo de mago negro. Isso é aterrador. É aterrador. Por que não acontece? Porque eles não têm medo. E eles sabem que os negativos se alimentam da frequência do medo. É assim que eles dominam a humanidade desde sempre. Por isso que esses trabalhos têm efeito, porque você está está dominado, está controlado na vibração do medo. E quando você tem medo, você está entregando o seu poder para outra pessoa. Faça o que quiser comigo. Em outras palavras, energeticamente o universo entende o seguinte: você está com medo? Muito bem. Então o seu agressor pode fazer o que quiser com você. Por isso que macumba pega. Por isso que trabalho de mago negro pega. Estão compreendendo? Então, semente estelar não tem margem, não existe espaço para a frequência de medo. E também muitas pessoas utilizam desse artifício porque simplesmente não querem assumir responsabilidade. Ah, não é comigo. Não, sempre com outro. Ah, porque tem alguém me ajudar. Porque eu sou um indefeso. Você é um poderoso. Você não é um indefeso. Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa dissertação. Não é um encontro, é quando você fez isso. Ele começou a rir. Olha, presta atenção. JP respondeu, vou lutar até o fim. Quando é o encontro? Olha como ele foi destemido, não titubeou, não. Não é um encontro. O superior disse para ele. O oficial superior. Quando você fez isso. E quando você fez isso. Vocês entenderam, meus amigos? O JP já tinha realizado essa missão, mas ele não lembrava. Não é um encontro. É quando você fez isso. Ou seja, ele já tinha feito. Ele começou a rir e disse, bem-vindo de volta, JP. Você foi bem sucedido. Você venceu. Pena que você não se lembra. Mas você venceu. A missão foi bem sucedida. Então, meus amigos, quando ele estava no laboratório, naquela instalação, ele já tinha ido, depois daquele banho de ouro, onde ele ficou totalmente dourado, ele já tinha ido na missão e voltado, só que ele não se lembrava disso. Incrível. O oficial disse que aos poucos ele iria, aos poucos, fica calmo, JP. Aos poucos você iria se recordar da missão em Saturno e receber luz verde para falar sobre o assunto. Fantástico. Isso é muito bom. JP acredita que seja uma tecnologia de consciência, onde sua alma é projetada para um clone. Pode ser isso. É uma das explicações plausíveis. Então, uma das explicações é que o JP, parte da sua alma foi fragmentada e recolocada num clone, para que ele pudesse executar esta missão. Um outro corpo para realizar missões. E outra linha do tempo separada. É numa linha de tempo totalmente separada da nossa, que acontece simultaneamente. Algo análogo ao programa de 20 anos. Bem interessante. JP relatou 34 missões até agora, mas provavelmente foram muito mais. Ele fala que deve ser mais que o dobro de 34, mais de 68. Provavelmente. Provavelmente. Por exemplo, o Chris O'Connor, que já fez entrevista para o canal do Dr. Michael Salla, ele fala que ele está num programa de 20 anos e ao mesmo tempo está atuando na Terra, simultaneamente. A Rebecca Rose diz que tinha mais de 10 clones dela, com partes da sua alma. Sua alma foi fragmentada em pequenos pedaços e produziram mais de 10 clones, 10 Rebecas Rose diferentes para cumprir determinadas missões. Bem interessante. Então, geralmente, o Randy Kremer fala que pode ser produzidos mais de 10 mil clones a partir de uma única alma. Então, a partir de uma única alma, pode ser produzido, pode ser compartilhado com 10 mil pessoas. E a alma principal, original,
O corpo original seria como uma espécie de consciência de colmeia, que controla os outros eus, vamos colocar dessa forma, os outros eus do original. É realmente impressionante essa tecnologia de consciência. A tecnologia de consciência não tem limite. Eu fico pensando, quando essas verdades forem expostas a nível mundial, vai bugar o cérebro de muita gente. Porque simplesmente essa concepção de tempo linear não existe. E a tecnologia de consciência é algo inacreditável. Tem muitas possibilidades diferentes. Você já imaginou você fragmentar a sua alma em vários pedacinhos e cada pedaço de alma viver uma outra vida? E o mais interessante de tudo, que os clones podem estar no presente, no passado e no futuro. E que existem métodos para você recuperar estas memórias. Realmente algo inacreditável. A gente sabe também, por exemplo, no Serviço Secreto Espacial, e a Federação Galáctica de Mundos também utiliza esse método, geralmente quando eles estão em batalha, eles têm um corpo reserva, um corpo STEP. É, isso mesmo que vocês estão ouvindo, um corpo STEP, de reserva. Então vamos supor que você é abatido em batalha, você desencarnou. Aí alguém tem que estar perto, mas tem que ser feito rápido, em 24 horas, em menos de 24 horas. Eles têm que capsular a sua alma, olha que incrível, a alma pode ser capsulada, então eles vão capsular a sua alma, a sua identidade como ser, e ela deve ser transferida para um clone. Aí você continua, você simplesmente é substituído por um STEP. Você continua vivendo através do clone. Incrível, incrível. Essa tecnologia, o Serviço Secreto Espacial já utiliza há muito tempo, assim como a maioria das comunidades extraterrestres. Por exemplo, as sementes estelares. As sementes estelares, grande parte delas, são seres que estão em estase. Então imagine que o seu original está em Pleiades, o seu original está em Andrômeda, em Arcturius, ou em Órion, ou em Lira, não importa aonde, e que você está numa câmara de estase, né, dormindo, em animação suspensa, e sua alma é transferida para um ventre materno, né, no ventre da sua mãe, e você ali, né, nasce nesse corpo humano. Impressionante. Em algum momento, você vai retornar no seu desencarne, ou quando terminar a sua missão, o seu corpo será desativado aqui, e você vai acordar nas Pleiades, você vai acordar em Arcturius, no seu planeta natal. Nem todas as sementes estelares são assim, mas grande parte. Outra parte das sementes estelares simplesmente são almas. Almas que se voluntariaram, né, para vir reencarnar na Terra. Então existem dois tipos de sementes estelares distintas. Realmente incrível, fantástico. JP acredita que realizou missões em outras linhas do tempo, em outras épocas. E que se ele se lembrasse, talvez comprometesse o futuro. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Por certo, o JP cumpriu missões, né, no passado, no futuro, e existe uma atualização do JP que ele fala que ele estava numa instalação onde haviam portas para vários pontos do tempo diferentes, aonde trabalhadores do tempo, vamos colocar, crononautas, esse é o termo adequado, crononautas estariam executando missões no futuro 2050, para ser mais preciso, no ano de 2050, para redefinir, redesenhar a linha temporal. Não é à toa que John Vivanco, um dos maiores visualizadores remotos do mundo, ele falou, olha, eu não gosto muito de ver o futuro, porque o futuro pode ser alterado. Então, eu vi uma linha do tempo, não é que o visualizador remoto errou, não é que ele errou, que simplesmente ele viu uma versão do futuro que simplesmente foi remodelada, foi apagada e foi para um curso totalmente diferente. E a gente sabe que, a partir do momento que o loirão se safou milagrosamente, este é um ponto de intersecção no tempo. Este é um ponto que realmente pode mudar a linha do tempo. Porque vamos supor que o loirão tivesse desencarnado. Poderia ter acontecido, foi uma questão de milímetros. As consequências são incalculáveis. Muito provavelmente estaríamos vivendo uma terceira G,
nesse momento, que iria iniciar nos Estados Unidos através de uma guerra civil. Ok? Era isso que os escuros estavam tramando. Então vai começar uma batalha civil interna nos Estados Unidos, que vai escalar no mundo inteiro. Esta era a intenção dos escuros. E esse plano foi frustrado pelos trabalhadores, pelos crononautas da Aliança da Terra, que trabalham na linha do tempo. Realmente impressionante. Os Winkmakers falaram, olha, usa o sétimo sentido, porque o sétimo sentido é que vai fazer a diferença no final. E o que é o sétimo sentido? O BST, Projeto Lousa Branca. É o poder das sementes estelares, dos espertos, de moldar a linha do tempo. E nós, de fato, conseguimos. A nossa missão, gratidão a todos vocês, porque vocês realmente conseguiram cumprir esta missão gloriosa e mudar a linha do tempo. E a linha do tempo, de fato, mudou no último dia 13, quando o Loirão se safou por milímetros. E o rumo da história poderia ser totalmente diferente. Totalmente diferente. E as consequências são incalculáveis. Seriam desastrosas. A gente pode calcular, sim, mas seriam desastrosas. Muitos que fazem parte dessas missões estão se reportando para políticos. Meus amigos, JP tem muitos companheiros, muitos militares que fazem parte desses programas especiais. Inclusive, alguns são brasileiros. Ele já trabalhou com brasileiros, já foi reportado em missões passadas, da Rússia, da China, de várias localidades do mundo. E falando em China, existem rumores que o Xichao sofreu um AVC. Não foi confirmado ainda, ok? Mas vamos ficar em alerta. Parece que o Xichao pode ser, tá? Não estou afirmando ainda, a informação tem que ser verificada, mas existem rumores bastante credíveis que ele já está nas últimas, ou se não, já foi, tá? Então vamos aguardar. JP determina dizendo, presta atenção, pessoas importantes, JP fica com parte de se reportar ao público em geral. Então, muitas das pessoas que fazem parte dessas missões estão o quê? Se reportando para políticos. Políticos. Então a gente começa a perceber, a gente pode deduzir aqui, que Timbuchet, por certo, algum militar está chegando para ele, falando, Timbuchet, olha, existem esses programas assim, 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 tem a Federação Galáctica de Mundos, os nórdicos estão ajudando, tem os Homens-Formiga, falando dos seres intraterrenos. Não é à toa que o Instituto de Stanford está falando sobre os criptoterrestres. Universidade fazendo trabalho sobre intraterrenos, cogitando abertamente a possibilidade da existência de seres, nós somos criptoseres, que vivem debaixo d'água, subaquáticos e intraterrenos, nas montanhas, no interior de montanhas e de vulcões. Isso está sendo discutido dentro da comunidade científica. E, por certo, deve ser esses militares trazendo essas informações, meus amigos, para políticos e pessoas importantes. Porque os políticos e as pessoas importantes serão determinantes no processo de revelação. Porque eles têm que ter informação, o suficiente para se reportar à população. E o JP, ele fica com a parte de se reportar ao público em geral. Por isso que ele faz atualizações periódicas no canal do Dr. Michael Salla. Estão compreendendo? Então, cada militar, além da missão que ele exerce dentro do Serviço Secreto Espacial Benevolente, ele também exerce uma missão na superfície, como uma espécie de embaixador, de informante, trazendo informações privilegiadas para políticos e para pessoas importantes. Com certeza, o Loirão está a par de todas as operações que o JP realiza. Acredito que o próprio capitão também esteja a par dessas operações especiais. Sem falar do Elãozinho, né? E toda a cúpula da Aliança da Terra, Putin, com certeza, né? Sem sombra de dúvida. JP termina dizendo que em breve espera ter sinal verde para exibir novas fotos e vídeos que comprovam suas missões. O JP, no ano de 2017, eu já trouxe essa atualização para vocês. Aqui só é uma pequena amostra, tá, meus amigos? São inúmeras fotos,
só uma pincelada aqui para vocês, de naves que foram detectadas, fotografadas pelo JP. E essas naves, uma resolução muito boa, inclusive, são produzidas pelo Serviço Secreto Espacial. Tá? Naves antigravidade que são produzidas por humanos. Essa tecnologia já existe há muito tempo. Aliás, isso é denunciado desde a década de 50. E existem essas inúmeras fotos. Só que o JP tem outras fotos muito mais interessantes, que em breve ele vai receber sinal verde para exibir. Então é realmente sensacional.